começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein, o podcast que traz informação e atualização dos temas mais relevantes na área da saúde. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Academia Digital do Hospital Israelita Albert Einstein. Meu nome é Fernanda Gushken e eu sou aluna de Medicina do Einstein. Nesse episódio, falaremos sobre cuidados paliativos e temos duas grandes convidadas, que são coordenadoras da pós-graduação de cuidados paliativos do Einstein. Juliana Gibello, psicóloga e coordenadora de ensino dos programas de gestão do Einstein, e Ana Beatriz Galhardi de Tomasso, médica geriatra e preceptora do ambulatório de longevos da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Muito obrigada, Juliana e Ana, pela presença. Inicialmente, eu queria perguntar para a Ana sobre os principais pilares dos cuidados paliativos. Como que esses conceitos foram evoluindo, foram se adaptando, tanto na abrangência como também na definição? Olá, Fernanda, e olá a todos que estão nos ouvindo. Essa pergunta é importante porque as pessoas às vezes entendem que o cuidado paliativo ele surge de alguma ideia individual, de uma boa vontade de um grupo específico de pessoas, e na verdade a assistência paliativa ela é uma ciência, e isso tem sido desenhado ao longo do último século, né? Existe um conceito de hospice que é às vezes confundido como sinônimo de assistência paliativa, mas que são hospedarias, que é a origem do termo e do próprio conceito de assistência paliativa. Então, na Europa, ainda na era medieval e depois, no final dos anos 1800, começo de 1900, não havia muita evolução da ciência médica. Então, o cuidado, ele era um cuidado de sintomas. Em geral, eram peregrinos que caminhavam pela Europa de uma cidade a outra e quando precisavam de algum acolhimento, eram acolhidos em hospedarias. E algumas pessoas tinham problemas que melhoravam por conta e outras não resistiam, porque a medicina não tinha grandes estratégias de cuidado naquela época. Então, essas hospedarias, elas foram criadas para receber pessoas que tinham alguma demanda de saúde e para controle de sintomas. Com o evoluir da humanidade, a medicina também evolui. E essa evolução da medicina ela é mais florida, mais clara nas grandes guerras. Quando surgem os antibióticos, quando surge o próprio uso da morfina para aliviar as dores dos soldados, e aí o cuidado ao indivíduo, ele passa a ser o cuidado ao órgão ou sistema. Então eu preciso cuidar da perna do soldado para que ele consiga continuar a guerrear. E aí o olhar para a saúde, ele vira um olhar setorizado e não mais global, integral. A medicina moderna, então, passa a olhar o indivíduo como partes e não como todo, e a assistência paliativa, ela justamente resgata o olhar da assistência integral. Hoje, com muito mais estratégias medicamentosas de intervenção, mas sempre olhando o indivíduo como um todo. A gente diz que a mãe do cuidado paliativo é uma inglesa que tem na sua formação a interdisciplinaridade como definição. Ela era assistente social, que depois estuda medicina e enfermagem, que foi a Cicely Saunders. A Cicely Saunders, então, essa médica, enfermeira, assistente social, ela traz o conceito da assistência paliativa de maneira científica e começa, inclusive, a discutir o papel da morfina para controle de sintomas, tirando o mito de que se usa apenas quando o indivíduo não tem mais cura. E é a partir dos estudos científicos dessa pesquisadora e médica inglesa que o cuidado paliativo toma uma forma mais robusta. A Juliana, que é coordenadora da pós-graduação comigo, teve a oportunidade, inclusive, de conhecer o serviço da Cicely Saunders no Reino Unido e pode nos falar um pouco sobre o cuidado paliativo moderno a partir da ótica da própria criadora, né, Ju? Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Muito obrigada. Acho que a Bia, né, Ana Beatriz, contou um pouquinho para a gente, pode ser Bia, né? Contou um pouquinho aí desse percurso e da história do cuidados paliativos.
E sim, acho que a Cicely Saunders, ela é a grande precursora do conceito e do cuidado, né, e ela vem ampliar, de fato, o que é assistência paliativa, né, o que nós nomeamos e chamamos desse cuidado, de um cuidado integral, que não só é a busca, né, pelo um cuidado clínico, mas de um cuidado onde vamos olhar, né, para o cuidado emocional, para o cuidado espiritual, para o cuidado social, para todas essas dimensões do cuidado. A Cicely Saunders, ela começa o cuidado com seus pacientes, né, oncológicos, os cuidados de fim de vida, talvez por isso que até hoje em dia a gente olha um pouquinho, tem ainda, né, essa ideia do cuidado paliativo como cuidado de fim de vida, como a terminalidade, a gente precisa desconstruir, né, começa assim com os pacientes no fim de vida, começa assim com esse nome hospice, né, como a Fernanda nomeou, como a Ana Beatriz nomeou, e lá atrás era o movimento hospice, né, mas a Organização Mundial de Saúde, ela, né, muda, né, até por uma questão mundial, né, de cuidados paliativos, né, palliative care, né, para ficar algo mais unificado. Então, quando eu conheci o St. Christopher, que é o hospice lá em Londres, onde tudo começou, o cuidados paliativos, é um lugar que inicialmente os pacientes, eles iam para morrer, o hospice, ele tem essa prerrogativa que os pacientes, eles vão para o fim de vida mesmo, e hoje ele se transforma, né, até porque a gente tem pacientes com doenças crônicas, crônicas e que vão viver por muito tempo, né, que a ideia é melhorar a qualidade de vida, controle de sintomas, que esses pacientes vivam por mais tempo e que eles acabam fazendo outras atividades, eles são como se fosse um hospital dia, eles vão para fazer oficinas, e tem um outro papel, né, educativo, de criar, desenvolver equipes de saúde, de treinar essas equipes para que a gente possa, né, a gente, no sentido profissionais de saúde, a gente possa promover e disseminar o conhecimento e promover o melhor cuidado, a melhor assistência, independente, né, dos serviços públicos, privados, e a gente está falando no Brasil, isso é muito possível, nos outros países, né, o serviço público é o que predomina, e a Cicely Saunders, ela começa isso lá atrás, lá na Inglaterra. Então, ela vem com a ideia que a gente não vai focar mais no cuidado clínico, e a gente amplia esse cuidado integral para um olhar emocional, social, espiritual, e é isso. Algo mais? Muito interessante conhecer toda essa evolução, essas diferentes terminologias, né, que foram assumindo definições diferentes até pela OMS, como vocês falaram, e é bem interessante conhecer também essa abordagem para cuidados paliativos nas doenças crônicas. Vocês podem comentar um pouco mais sobre como que isso está sendo feito no Einstein? Ana, se quiser comentar. Sim, na verdade, como vocação da nossa instituição, a gente tem como norte a evidência científica, né? E hoje já é bastante claro que a assistência paliativa, ela tem indicação para qualquer contexto de saúde onde existe uma gravidade severa, né, uma gravidade real, e quando há um potencial de finitude, de ausência de possibilidade de cura. Então, se eu tenho diante de nós, da nossa equipe, um indivíduo com uma doença crônica progressiva, eu já tenho que ter um olhar concomitante de assistência paliativa, junto com as terapias modificadoras, com o controle de sintomas. Então, vamos dar um exemplo muito clássico da insuficiência cardíaca no cenário da cardiologia. A insuficiência cardíaca é uma doença progressiva, com altos e baixos, com necessidade de ajustes de medicações, e quando há internações mais repetidas, quando há necessidade de visitas ao hospital mais frequentes, a gente sabe que o indivíduo está mais frágil, com menos reservas. Nesse momento, a assistência paliativa pode, junto com a cardiologia, desenhar o plano de
cuidados a partir dali. E para que isso aconteça, a gente precisa conhecer esse paciente no momento do diagnóstico. Talvez no começo do diagnóstico a gente apenas o conheça e fique à disposição, mas à medida que a doença progride para mais demandas de controle de sintomas e de cuidados, a equipe de assistência paliativa pode estar ainda mais próxima do indivíduo que acompanha a doença de base, no caso do meu exemplo, a cardiologia, mas também do paciente e da família e da equipe. Existe uma proposta de nova definição de cuidado paliativo justamente para isso, para a gente tirar o olhar de finitude extrema do indivíduo no leito de morte e colocar o olhar de alguém que tem uma doença potencialmente fatal por ser progressiva e sem cura, então esse indivíduo já merece essa assistência integral desde o início. É lógico que ainda existem poucos especialistas, mais para frente a gente vai falar sobre educação e assistência paliativa, então, hoje em dia, quando o especialista é chamado, às vezes já é num contexto de finitude, mas nós, dentro do Einstein, a gente tem uma equipe no hospital que faz esse acompanhamento dos indivíduos, existe uma identificação por parte da equipe de enfermagem, que é o risco paliativo, para que tão logo haja a possibilidade de ajudar tanto o médico assistente, quanto a equipe, a família e o paciente, a equipe de cuidados paliativos, sob a coordenação da doutora Érica Satomi, está sempre bem próxima e à disposição. Acho que complementando, Fernanda, acho que é importante a gente pensar que nós não teremos, né, nos nossos serviços de saúde, especialistas ou equipes, né, essas equipes com todos os profissionais, e por isso que eu acho que cada vez mais, né, já falando um pouquinho de educação e formação do profissional de saúde, a gente precisa já, desde a graduação, né, nas pós-graduações, nas residências, dentro de todas as áreas, né, de todas as formações, a gente precisa começar já a trazer o conceito e começar a pensar a prática clínica do que é assistência paliativa, né? Assim como a gente aprende tantas outras práticas, o que é o cuidado paliativo, o que a gente está nomeando como assistência paliativa, porque isso vai integrar o cuidado curativo também, né? Como essas coisas caminham juntas e qual é o momento que um, né, vai se sobressair mais que o outro, né? E aí, quando a Bia dá o exemplo, né, da insuficiência cardíaca, a gente está falando da cardiologia, pode ser a nefrologia, pode ser a oncologia, enfim, todas as nossas especialidades aí dentro da medicina. O cardiologista, ele não precisa ser um especialista em cuidados paliativos, e nesse momento, talvez, não precisa ter uma equipe de cuidados paliativos acompanhando, mas esse cardiologista, ele precisa ter uma visão ampliada para além só dos medicamentos da cardiologia, ele precisa, né, olhar para esse paciente de uma forma integral, e que talvez vai ter um momento que ele sabe que esse paciente, dependendo do tratamento que ele está propondo, é controle de sintomas, essa doença vai evoluir, talvez vai chegar um momento que vai ser indicação de um transplante, como que essa família está, como que ele está conversando com esse paciente, ele está construindo um plano com ele, se chegar num limite terapêutico, né, e esse transplante for contraindicado, existe uma diretiva antecipada sendo construída ou não, né, se ele piora muito, é um paciente que vai e volta da UTI, ou seja, precisa ser uma relação construída. Isso é assistência paliativa, né? É um paciente que entra em sofrimento emocional, ele vai ter um acompanhamento psicológico, é uma família que tem, um paciente ou uma família que tem questões sociais significativas que interferem no tratamento e na adesão do tratamento dele. Paciente com insuficiência cardíaca, a gente sabe que tem uma dificuldade enorme de adesão ao tratamento por N questões, né? Então, como a gente fazer com que isso aconteça? A gente está falando de uma questão social, né? Então, quando a gente vai olhando para todas essas... aí um paciente, por exemplo, tem uma questão religiosa e não aceita, né, por uma questão, não pode ter transfusão sanguínea por alguma questão, né, enfim, e aí tem uma questão religiosa que impacta, às vezes, no tratamento, determinar uma cirurgia, né, então, ou seja, a gente está falando de uma outra dimensão, essas dimensões todas do cuidado emocional, financeiro, 3 exemplos, por exemplo, emocional, financeira, né, social, elas vão interferir num cuidado clínico, médico, né, tratamento. Então, a gente está, isso é assistência paliativa, a gente está falando de uma doença que vai evoluir, que vai precisar de controle, que vai precisar de vários profissionais cuidando, não só do cardiologista, né, e que vai precisar de um plano terapêutico, e em algum momento isso vai virar talvez um cuidado de fim de vida, né? Então, como que a gente vai promover esse cuidado que é muito maior? Então, isso é assistência paliativa. Precisa de um especialista?
Talvez não, é isso que a gente está falando. Vai chegar um momento que o especialista vai fazer diferença? Vai. Precisa ser só no fim de vida? Não. Então, acho que é essa a nossa discussão, né? E Muito essa maior. é a essência do cuidado, né, Fernanda? Você que é aluna do 4º ano de medicina e a gente está falando com vários estudantes, a essência do cuidado é o cuidado integral. E eu, como médica, posso falar para vocês que é muito bom você curar alguém, mas é muito bom quando a doença não tem cura, você poder estar do lado dessa pessoa para oferecer qualidade de cuidado na finitude. É tão gratificante quanto, porque a gente entende a nossa função social, que é o que a Ju falou, que é olhar o indivíduo como um todo, essa família, a equipe que também está em sofrimento, e usar as nossas estratégias, que são estratégias aí sim do especialista, para fazer essa amarração e essa integralidade do cuidado. Muito bom. Fazendo um gancho, eu queria fazer uma pergunta para a Juliana, para ela explicar um pouco como que funciona a pós-graduação em cuidados paliativos do Einstein, porque essa necessidade de constante atualização é uma ciência, né? E também de ter um treinamento com uma equipe que você vai estar colaborando, várias especialidades, parece tudo muito complexo. Você pode explicar um pouquinho? Sim, sim. Acho que pensando um pouquinho aqui em tudo que nós falamos, acho que nós ficaríamos horas aqui conversando sobre esse assunto, acho que tem muito mais a falar, né? Sim, nós desenhamos um curso, né? Então é uma especialização, é uma pós-graduação lato sensu de 420 horas, ela é multiprofissional, justamente porque nós acreditamos nesse trabalho, né, de equipes integradas, então a gente quer reproduzir o que é o ideal dentro dos hospitais, da atenção primária, enfim, né, das instituições de saúde para a sala de aula, onde nós temos os profissionais de saúde. Então o pré-requisito é ser um profissional de saúde, né, que tenha idealmente uma experiência e um percurso dentro, né, de cada formação, né, que tenha atendido, que tenha um percurso clínico, e a nossa pós-graduação, ela tem um pouco esse viés da gente pensar a clínica de assistência paliativa, onde a gente vai transitar por 5 módulos diferentes, sejam olhando para todas essas dimensões do cuidado, né, emocional, social, espiritual e clínica. A gente tem como base, né, as evidências científicas, então é algo que a gente vai ter um enfoque muito grande dentro de todo o curso, né, a importância dessa sustentação teórica, né, independente se é médico, se é psicólogo, se é assistente social, se é fisioterapeuta, a gente precisa ter um conhecimento, né, todos vão passar por todos os conhecimentos, óbvio que a aplicação, né, quem vai prescrever, quem vai, né, é o médico, mas quem precisa saber de luto é todo mundo, quem vai ser o psicólogo que vai fazer o atendimento, óbvio que é o psicólogo, mas eu preciso saber identificar necessidades para poder fazer os encaminhamentos, né, se eu estou atendendo como psicóloga, né, se eu estou atendendo um paciente que eu entendo que ele está mais cansado, que ele está fadigado, que tem uma dispneia, e eu sei que ele está em uso de morfina, eu preciso ligar para a doutora Ana Beatriz ou chamar a enfermeira e tem algo do sintoma dele que não está bem controlado, né, tem alguma coisa para fazer alguma medicação para algum resgate. Então, a gente precisa saber, né, ter um conhecimento transversal ali, algo horizontal, justamente para poder identificar necessidades e demandas e poder fazer os encaminhamentos sempre com o objetivo de promover o melhor cuidado para o paciente. Então, a nossa pós, ela é multiprofissional nesse sentido, né, de todos os profissionais juntos, mas a ideia é a gente promover com que esses profissionais, eles construam dentro dos seus serviços equipes interdisciplinares, né, que essas equipes possam trabalhar juntos, construírem casos clínicos juntos, não na lógica de cada um vai e atende o seu caso, faça a sua avaliação e vai embora, né? Mas que a gente possa promover um cuidado diferente, uma assistência diferente para os nossos pacientes e suas famílias. Muito bom, Juliana, essa abordagem multiprofissional realmente me interessa muito, vou procurar mais e com certeza vai interessar muitos profissionais de saúde e futuros também, né? Exatamente. Agora, chegando ao fim, uma última pergunta, se a Ana puder compartilhar um pouco, em tempos de Covid, como que os cuidados paliativos avançaram?
eu entendo que o cuidado paliativo se mostrou na sua importância extrema, né? Os conceitos não precisaram avançar na era Covid porque eles já estavam muito estabelecidos. E uma das coisas que mais foram preciosas foi justamente a identificação de quem se beneficia de intervenções e estratégias invasivas, como ventilações mecânicas, encaminhamentos para UTI. No cuidado paliativo, como a gente faz um segmento dos indivíduos, a gente sabe quem são aqueles que têm mais reserva e que podem aguentar, por exemplo, intervenções, e aqueles que estão mais frágeis e que não têm indicações das mesmas. Então, o cuidado paliativo, ele brilha, né, no contexto da Covid, porque ele trabalha junto com a reflexão até sobre a alocação de recursos. Eu tenho necessidade de encaminhar alguém para a UTI, quem vai ter benefício daquele tratamento. Porque em alguns contextos de fragilidade extrema, as intervenções como ventilação mecânica, hemodiálise, reanimação cardiopulmonar, elas não promovem benefício e podem aumentar os danos. Então, as equipes de assistência paliativa tiveram o papel da temperança, de discutir junto com as equipes quais seriam os pacientes que teriam benefício das intervenções ou não. Lembrando que a Covid é uma doença ainda nova para nós, que nós estamos aprendendo com ela, então, em muitos casos, nós não tínhamos uma resposta definitiva, mas a gente ajudou muito as equipes a ponderar de acordo com a evolução, entendendo quais os pacientes estavam evoluindo bem e tinham ali toda a indicação do segmento de algumas intervenções e quais não responderiam mais, apesar de todos os esforços. Então, na verdade, a assistência paliativa ela veio para acolher muitas angústias e trouxe ferramentas que para nós são muito fluidas, ferramentas de status performance, de prognóstico, para os colegas que não tinham essa clareza de que isso existe há muito tempo, e juntos foi possível construir um cuidado melhor para todos, para quem tinha possibilidade de cura e para quem não tinha possibilidade de cura. Juliana, se você quiser compartilhar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes. Acho que aproveitando essa fala da Bia, acho que nesse momento, né, da pandemia, principalmente o ano passado, né, tanto a equipe de cuidados paliativos, mas nosso comitê de bioética, eles escreveram até um artigo sobre alocação de recursos, justamente com essa preocupação que a Bia nos trouxe, né, compartilhou conosco, sobre como fazer, de fato, uma avaliação técnica precisa, e não só uma escolha aleatória, né, pela idade, né, quem vai para a UTI, quem não vai, quem merece, quem tem direito, né, sem, de fato, um critério muito preciso. Então, quem tiver curiosidade, na nossa revista do Einstein tem esse artigo sobre alocações de recursos e com a participação da nossa equipe de cuidados paliativos aqui da instituição. Excelente recomendação de leitura. Queria agradecer a Ana Beatriz e a Juliana. Foi muito engrandecedor conversar com vocês, conhecer um pouco mais da história dos cuidados paliativos, entender que é uma área que está se tornando cada vez mais abrangente, mais multiprofissional e que com o Covid se fez mais presente. Muito bom saber disso. Muito obrigada a todos que nos ouviram e nas próximas semanas teremos mais episódios do podcast. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.